E desde o dia 1º de janeiro começaram a valer algumas das novas regras para a cobrança do ICMS. Aqui em Goiás, a Secretaria da Fazenda já está com tudo pronto para uma fiscalização mais intensa. Vamos entender melhor este assunto no quadro Seus Direitos de hoje. A Emenda Constitucional 87 foi publicada em abril do ano passado, mas só entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano. Segundo o texto, a arrecadação do ICMS atinge as operações interestaduais, ou seja, aquelas que começam em um estado e terminam em outro. É o caso do comércio eletrônico, como por exemplo, quando o consumidor compra um produto de um estado, mas mora em outro. Antes, o imposto ficava apenas naquele de origem. Agora, terá de ser dividido com o de destino. Aqui em Goiás, a Secretaria Estadual da Fazenda já começou a orientar os contribuintes sobre as novas regras. É um período de acomodação, tanto para o contribuinte quanto para a própria Secretaria da Fazenda, que teve que adequar a sua legislação, o sistema, procedimento, para atender às novas regras estipuladas pela Emenda Constitucional e também para esse novo contribuinte que tem uma demanda muito grande, de dúvida, de orientação. Ainda segundo a nova regra, a operação partilhada do ICMS será progressiva, com a seguinte proporção: 60% do imposto fica com o estado de origem e 40% com o de destino em 2016. Em 2017, a alíquota passa para 40% na origem e 60% no destino. Em 2018, 20% na origem e 80% no destino. Ainda de acordo com a nova regra, com a alíquota progressiva, o imposto será cobrado 100% no seu local de destino. Além da orientação ao contribuinte, a Cefaz promete redobrar a fiscalização, mas a expectativa é de que as medidas não melhorem na arrecadação. Nós vamos ter ganhos, claro, porque estados que vendiam e a gente não via nada dessa arrecadação vão passar a repassar um pouco desse ICMS para Goiás, mas de igual forma nós também vamos começar a repassar ICMS que era exclusivamente nosso para outros estados. Então, a nossa expectativa é que haja um equilíbrio entre ganhos e perdas. Mas se não é vantagem para os cofres públicos, como fica o consumidor? E para saber como fica o consumidor nessa mudança toda de ICMS, eu converso agora com o advogado tributarista Breno Massa. Oi, Breno, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Breno, qual é a aplicação para o consumidor, né? Porque todo mundo pensa assim, ai meu Deus, eu vou ter que pagar mais imposto? Para o consumidor, o que acontece? Então, veja bem, para o consumidor não reflete muito essas alterações do regime de ICMS. Ela será uma mudança significativa para os estados. Veja bem, essa emenda constitucional, ela surgiu de uma necessidade de estados ditos como estados consumidores em ter essa divisão do ICMS que até então era destinada apenas, ou a maioria delas, a estados ditos como produtores. Então, veja bem, essa nova mudança, ela não afeta diretamente o consumidor, nós populares, mas ela afeta a empresa, os empresários, aquelas empresas que são principalmente que exercem a prática do e-commerce. E de repente ele não pode passar para o consumidor isso aí, aumentar alguma coisinha, não? Depende, aí é uma situação bem mais particular que, por exemplo, aquela pequena empresa que pratica as vendas não presenciais, como é o caso dessa emenda constitucional, ela não vem especificamente para o e-commerce, ela destina-se às compras não presenciais. Mas veja bem, aquele pequeno empresário, ele vai ter uma certa dificuldade em adequar esse novo regime de recolhimento do ICMS. Então, provavelmente ele vai ter que ter um profissional mais gabaritado a ter condições de identificar qual é a diferença de alíquota entre estados ditos consumidores, aqueles não consumidores, aqueles contribuintes, não contribuintes, para poder se adequar a esse novo sistema. Pode ser que esse novo trabalho, essa nova sistemática traga aí ao pequeno empresário um custo maior para se adequar a esse novo sistema e que isso seja repassado aos consumidores, aos populares. Para o Estado, o que significa? Porque a gente sempre ouve falar, mas tem muita gente que dá uma driblada nesse negócio de imposto e o Estado acaba perdendo. O que acontece no geral? Então, não existe drible ao
recolhimento de imposto. O que existe é sonegação. Se o consumidor dribla o sistema de tributação, ele está sonegando. Mas o que importa nessa situação aos estados? Há um tempo atrás, especificamente em 2011, o estado do Ceará reclamou ao CONFAS a necessidade de ter uma maior arrecadação com o regime de ICMS. Por quê? Até então, naquela época, esse regime de ICMS era assim distribuído a maior parte aos estados ditos como produtores, região sul e sudeste, em detrimento dos estados ditos consumidores, norte, nordeste e centro-oeste. Então, o Ceará provocou o CONFAS a uma alteração nesse sistema. Só que o CONFAS ele não tem competência jurídica para alterar esse sistema. Daí, então, surgiu a emenda constitucional 87 de 2015 que altera isso aí até... alterou. E vão ser alterações até 2019. Exatamente. É a alíquota progressiva, conforme bem narrado no início da reportagem. É um negócio bem técnico, bem complicado, mas o que a gente queria saber era isso. Como é que nós ficaríamos, né, em relação a isso, o consumidor final ali, se seríamos penalizados ou pesados com mais impostos. Breno, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Disponha. E venha mais para explicar melhor isso aí, né? Porque é muita coisa técnica. Estou à disposição. Obrigada, Breno. Eu conversei agora com o Breno Massa, ele que é advogado tributarista.